é até motivo, né, de brincadeira, de piada. A pessoa que escuta mal, é quase um clichê. Mais do que enxerga mal. Mais do que enxerga mal. E claro que não existe nenhum personagem que seja totalmente surdo. Por que as pessoas acham graça no sujeito que é um pouco surdo? Porque ele está distraído, ele está sempre distraído, então se você fala alguma coisa, ele responde uma coisa diferente, ou ele entende diferente aquilo que você perguntou. E essa pessoa normalmente vai se deprimindo. Por exemplo, uma pessoa de idade, que já normalmente é uma pessoa, já que fica, vamos dizer, na dela, ela não se ambienta muito, se ela está... A partir de que idade menos, você diz isso que a pessoa... Eu não sei, a idade é relativa, né? A idade é relativa. Você sendo surdo, você fica mais alijado ainda do meio que você vive, né? Então você está sempre ali, porque o pessoal não quer aumentar a televisão, então você está numa sala sem televisão com alguém, você não está escutando o que a pessoa fala, mas você também não quer pedir para aumentar a televisão. Então a surdez é uma doença invisível, é uma deficiência invisível, porque o cego você olha, você vê que ele é cego. Ou a pessoa que tiver uma deficiência de locomoção, você vê porque ela está numa cadeira de rodas. Agora o surdo você não percebe, você olha aqui na plateia, você não sabe se tem algum surdo. Então, e ele sempre tenta esconder isso, inclusive, né? Mas por que ele tenta esconder isso? Aliás, porque todo mundo gostaria de esconder suas deficiências, né? Assim, se o cego pudesse, ele esconderia, ele não usa um óculos escuro, ele faz... Não, mas você desculpa, eu quero falar aparelho aqui, que aparelho é esse aqui? Na verdade, essa campanha, né, por isso que eu trouxe, esse aparelho veio para cá, é uma iniciativa da Sociedade Brasileira de Otorrino, do Ministério do Trabalho, Ministério da Saúde, Ministério da Educação, Fundação Otorrino, e ela vai se dar com postos por toda a cidade de São Paulo e por todo o Brasil. São 400 postos no Brasil inteiro, 120 municípios, todas as capitais do Brasil. Sim. E as pessoas vão poder procurar esses postos e fazer um exame, uma triagem audiométrica gratuita. Isso é, checar se o ouvido dela está bem ou não. Como é que faz? Como é que essa máquina funciona? Bom, isso aí simplesmente é um gerador de som de frequências diferentes. Então você coloca um fone de ouvido, certo? E a gente... Está solto aqui. Então coloca um fone de ouvido, esse fone de ouvido vai emitir um som em determinada frequência, 250, 500 Hz, em determinada intensidade você faz é o mesmo teste que se faz em consultório de otorrino. Exatamente. Mais ou menos, aquela sala que você põe... Esse aqui é o aparelho mais simples. E vai tocando cada vez mais baixinho, até levar você à loucura. Então, não é? Agora existem métodos de diagnóstico de surdez muito mais modernos, óbvio. Na campanha será usado um audiômetro, que é isso aqui. E vai ser de graça isso aqui? De graça. Aonde vai ser feito? Tem 400 postos pelo Brasil, em 120 municípios, tá? Bom, vai haver sinalizações, shopping centers, praças públicas. Até qual é o percentual, por exemplo, o que é considerado uma audição normal de uma pessoa de 50 anos? Não, a audição normal, existe uma medida que chama-se decibel, que é uma medida relativa em relação à população em geral, que é nível de pressão sonora, né? E até 20 decibéis em algumas frequências e até 25 em outras frequências. Quer dizer, mais alto que aquilo já não é o normal dentro da população. Não, isso você está falando do ruído ambiente. Não, estou falando do que a pessoa consegue escutar. De linear auditivo, quer dizer, o mínimo que a pessoa consegue escutar. Ok, de mínimo. De mínimo que a pessoa consegue escutar. E qual é, no ruído ambiente normal de uma cidade, qual seria o ideal e qual é o que é? Em São Paulo, por exemplo? O máximo que pode ser é 80 decibéis. Isso de ruído para lesão no ouvido. Agora, o ruído não só lesa o ouvido, o ruído também leva a estresse. O indivíduo que está sob o ruído, ele pode ter aumento de doenças cardiovasculares, pressão arterial, problemas neurológicos importantes por causa do estresse. Ele é usado até como forma de tortura. É verdade. Ruído muitas vezes. Mas na cidade, qual é o ruído? 80 decibéis. Da cidade? Não, aqui em São Paulo? São Paulo existem, lógico. Esquina da São João com Ipiranga, por exemplo, 95 decibéis. O metrô de São Paulo tem 92 decibéis dentro dos vagões. O tempo todo? O tempo todo dentro dos vagões do metrô. E dá para o sujeito aguentar isso todo dia? Não perde? Ele vai, com o tempo, sendo cronicamente, lentamente, com uma lesão no ouvido. Ele vai ficar ouvindo menos, mais cedo, mais precocemente. Numa boate? É um absurdo, quer dizer, uma boate mais que 110 decibéis. E você tem pessoas que trabalham ali, né? Garçons e pessoal todo da equipe então, e sem proteção? Sem proteção, porque nem pode usar, porque como é que vai pedir a bebida ou a comida num lugar que tem assim, se você não puder ouvir?
E então as leis anti-ruídos eu acho que são muito importantes. No Brasil a gente já tem algumas. Até tem uma coisa curiosa, a primeira lei do mundo anti-ruído foi a Rainha Vitória que fez. E ela proibiu que os maridos batessem nas mulheres após as 10 horas da noite para não incomodar os vizinhos. Isso é uma lei que foi até as 10, até as 10 tudo limpo. Depois das 10? Não podia. Agora, você tem como deter essa deteriorização do ouvido? Existe, obviamente, a deterioração por ruído, você diz? Não, por ruído é simplesmente você tem que parar de se expor ao ruído, ou se proteger. Então, por exemplo, que trabalha com explosivos, por exemplo, tem que mudar ele tem de profissão. Não, tem proteção. Então, por exemplo, as grandes indústrias no Brasil, todas elas têm um médico do trabalho, todo tem um programa de prevenção de perda auditiva induzida por ruído. Agora, o grande problema são as pequenas indústrias, vamos dizer assim, as indústrias familiares, aqueles metalúrgicos que fazem coisas em casa, fundo de quintal, a família que trabalha. O mecânico. Você já foi em alguma oficina mecânica que o mecânico estivesse usando um protetor? Não. Então, esse indivíduo está sendo... O caminhão do gás que passa tocando aquela musiquinha... ele não lesa, mas ele irrita, né? Por Elise, por favor, maestro, o caminhão. O caminhão do gás não faz esse barulho. É isso. Isso pode provocar a surdez ou só o enlouquecimento? Se ele for alto, acima de 80, é só o enlouquecimento, então o estresse. Então o indivíduo que mora num lugar ruidoso, ele tem maior chance de ter um infarto de miocárdio, por exemplo. Tipo que mora num lugar ruidoso. Lógico. E outra coisa, a sociabilidade das pessoas se afeta. Outro dia eu fiquei sabendo, tem um prédio de apartamentos ali próximo ao aeroporto de Congonhas, que até foi quase que proibido de ser construído, entraram com uma ação na justiça, o próprio condomínio e tal, contra a Ministério da Aeronáutica. E aí foi feito o prédio. Só que hoje, tudo bem, o avião não vai bater, porque fizeram até certa altura e tal. Porém, as pessoas, na hora do café da manhã e na hora do jantar, onde a família, na maioria das vezes, consegue se reunir para conversar, para trocar suas ideias, há um pouso e decolagem a cada 30 segundos. E agora, você não consegue conversar e perde a sua sobriedade. Me explica uma coisa, tendo em vista esse cuidado com o ouvido e com a audição, sim, geralmente o aeroporto sempre é construído num lugar deserto. Exatamente. Congonhas, quando foi construído Congonhas, não tinha um prédio em volta. Eu não fui nem nasci. Né? Eu também não. Quando eu vim para São Paulo em 1960, já existia Congonhas. Você também já existia, não vai dizer que você tem. Não, já disse. Bom, tá, mas já era uma área ainda meio deserta em volta. Totalmente. Quando começou o aeroporto, pelo que eu sei, não tinha uma casa em volta, aquilo era um lugar deserto. Aí constroem um aeroporto, há uma valorização do terreno em volta e as pessoas começam a construir prédios, casas, edifícios, tudo em volta do aeroporto. E isso é a primeira coisa que acontece. A segunda coisa, passam a querer fechar esse aeroporto. Exatamente. E Guarulhos que era deserto, hoje você voa em cima de Guarulhos, já está a cidade, chegou. Aí passam a querer fechar e a reclamar. Não era mais saudável que as pessoas evitassem, né, construções e se mudar para perto de lugares como aeroporto, enfim, lugares que são necessariamente barulhentos e que são necessários? Exatamente. Não acha que... por exemplo, essa família que reclama que tem pouso e decolagem de 30 em 30 minutos. É um aeroporto. E entraram com ação na justiça contra o Ministério da Aeronáutica para poder sair o condomínio, porque estava naquela posição... É proibido. Era proibido. E aí ganharam a ação na justiça. Pois é. Gente, eu conversei aqui com o Dr. Ricardo Ferreira Bento, que está lançando a campanha de prevenção da surdez, dia 10, 11 e 12. Vai ser no país inteiro isso? O país inteiro. Na verdade, a campanha é da Sociedade Brasileira de Otorrino, de Otologia, e do Ministério da Saúde, Ministério da Educação e Ministério do Trabalho. Obrigado, Ricardo, pela sua presença. Obrigado pela presença dessas moças simpaticíssimas que vieram aí.